Fala pessoal, tudo bom galera? Nossa aula na semana de hoje ela vai acontecer aqui, tá certo? Pelo Google Classroom. Eu vou estar avaliando vocês a partir de alguns entregáveis que vocês irão me fazer, beleza? Qualquer dúvida, vocês por favor me enviem um e-mail, né? A gente tem esse canal de comunicação aqui no Google Classroom, no mural, onde vocês poderão tirar dúvidas, mas né, como o projeto tem um caráter aí de ser uma copa, né? Como a gente já conversou. Então, caso você não queira que o seu colega descubra a sua dúvida, você pode mandar diretamente para o meu e-mail que eu vou estar respondendo. Bom, pessoal, só de uma forma sucinta, né? O desafio automotivo, como vocês sabem, é desenvolver um protótipo de veículo a ser utilizado numa avaliação, em que a gente vai seguir alguns requisitos de projeto e que esse projeto ele deve ser apresentado de uma forma de 2 entregáveis e um teste, né? Sendo que no final desses 2 entregáveis a gente vai estar gerando um relatório final de apresentação, que aí vai ser apenas um PPT. Só para ficar claro, para aqueles que ainda não estão tão lembrados, o veículo ele pode ser produzido por qualquer material, tá certo? A dupla ou o trio vai se responsabilizar pela seleção desse mesmo material. O protótipo ele deve possuir no mínimo 3 rodas, né, deve ter estrutura, porta, área frontal e teto, né, sem falar que essa estrutura ela precisa ser carenada, né. Então vou dar um exemplo aqui fictício. Imagine que eu faço um carro com 2 vergalhões, né, faço um quadrado, né, eu não posso ter o carro oco, tá? Eu preciso ter algo que represente a minha carenagem. Deve suportar um peso de 2 kg aplicado ao teto e além disso deve ter um sistema de tração a ser definido aí pela dupla, tá bom? Ele também deve ter algumas dimensões mínimas como 20 cm de comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de altura, beleza galera? Bom, vamos para o que interessa então, vamos aí dar início ao nosso primeiro entregável, né? Eu espero de vocês aí um esboço já do veículo contendo 3 elementos, né? O desenho do protótipo, tá certo? Esse feito em mão. Esse desenho do protótipo ele vai acompanhar, né, a ideia para a carenagem, uma vez que ela é feita em mão, e esse mesmo desenho também em 3D. E aí para essa utilização do 3D a gente vai ter que utilizar um software. Vou explicar para vocês um pouquinho lá na frente. E por último, né, o benchmark, o que foi que você utilizou para comparar aí o seu veículo, tá? Lembrando mais uma vez que o protótipo ele deve possuir estrutura de porta, área frontal e teto carenado. Aí na imagem para vocês aí o meu carro que eu pensei aqui, tá? Eu quero desenvolver aqui esse veículo aqui para vocês. Algumas informações ainda importantes, né? As datas importantes para a gente vai ter nesse primeiro momento, pelo menos nesta semana, né? A gente vai acompanhar ainda pelo Google Classroom, mas caso a situação se normalize, essas datas serão continuadas em sala de aula. Caso não, a gente continua por aqui, tá bom? Então, a entrega do benchmark ela deve acontecer no dia 31/3, tá certo? O desenho do protótipo 2D no dia 7/4 e a modelagem 3D no dia 21/4. Percebam que a modelagem 3D está um pouco mais tardia, porque vai ser necessário que vocês aí utilizem algumas videoaulas para auxiliar vocês no desenvolvimento dessa parte. A primeira entrega deverá ser feita através do arquivo Word, Doc ou DocX no mural do Classroom. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. Mas uma coisa que eu queria salientar a vocês é o seguinte: vocês não vão deixar para entregar tudo no dia 21/4, tá certo? Então, no dia 31, lá no mural, você vai me entregar, né, um arquivo Word. Esse arquivo deve ter uma capa e uma contracapa, né, e aí depois vai ter já o benchmark que você realizou. No dia 7/4, esse mesmo arquivo você vai abrir ele mais uma vez e você vai acrescentar um tópico de desenho do protótipo 2D. Então você vai colocar esse protótipo 2D nesse relatório e além disso você vai anexar a foto, né? Pode ser JPEG, né, PNG ou qualquer outra, ou até PDF, qualquer outro formato de imagem ou de arquivo que vocês queiram utilizar, né? Então, para ficar claro,
no dia 7/4, vocês acrescentarão mais um tópico lá naquele arquivo do Word, e além disso, né, vão repostar esse arquivo do Word, que seria uma versão 2, e vão também fazer a postagem dessa imagem. Isso para que quando eu quiser abrir a imagem, eu consiga ter a imagem de forma clara, tá bom? E no dia 21/4, vocês entregarão, né, o que seria meu Word versão 3. A gente abre outro tópico naquele Word, colocando como modelagem 3D, tá certo? Onde vocês vão colocar algumas fotos desta modelagem e mais uma vez também o nosso arquivo aí, né, do programa que vocês escolheram estar utilizando, tá bom? Se não ficar claro, pessoal, entre em contato comigo pelo e-mail, tá? Alguma pergunta que pode surgir: professor, a dupla, né, é uma dupla de dois, João e Maria. João precisa postar e Maria precisa postar? Não, né? Basta que apenas um dos dois poste, mas que esteja com o nome, e aí eu vou sinalizar que aquela dupla ou aquele trio concluiu a atividade. Bom, falando um pouquinho do benchmark, o benchmark é uma análise estratégica aprofundada das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu, né? Então, o objetivo desse benchmark, né, a gente tem duas fotos aí na tela para vocês. Essas fotos foram extraídas desses dois sites que também estão aí. É a gente fazer uma análise de onde que o nosso protótipo ele se enquadra no mercado. E para isso a gente precisa selecionar quem são os nossos concorrentes, tá certo? Você agora que está fazendo esse seu projeto em dupla não vai sinalizar que o seu colega é o seu concorrente nesse momento, porque você não sabe qual é o projeto dele. Então o objetivo agora vai ser você identificar no mercado veículos ou protótipos de veículos ou projetos que se enquadrem como seus concorrentes. E por que esses seus concorrentes? Né? Onde você vai conseguir identificar em que local, em que nicho está localizado o projeto que vocês estão desenvolvendo. Então aí na tela, né, seguindo lá o meu modelo lá de veículo que eu mostrei para vocês logo lá em cima, né, eu fiz um quadro comparativo aqui, ó. Vocês utilizarão esse mesmo quadro, eu vou estar abrindo um arquivinho Excel, copiando essas informações e também anexando lá no mural, em que você vai escrever o seu modelo. Nesse momento aqui, ó, em seu modelo, a gente precisa já dar um nome para o nosso modelo, né? Então eu vou escrever aqui, o nome de meu carro vai ser, não sei, vamos pensar no nome aqui. Vamos botar aqui, sei lá, Iron. Então o nome de meu carro vai ser Iron, tá certo? Qual é a minha carenagem? Né, a carenagem desse modelo aqui, ó, observe que é uma carenagem voltada para algo futurista, né? A gente não é uma carenagem de algo que já existe, não é um veículo moderno, não é um veículo retrô, né? Não é um veículo de Fórmula 1, não é enfim, não é um caminhão, não é uma van, não é um SUV, não é um veículo leve, não é uma picape. Então a única coisa que a gente consegue enquadrar, né, esse veículo é algo futurista, tá certo? E aí depois, né, claro, eu não completei aqui, isso aí vai ser trabalho de vocês nos seus respectivos projetos. Vocês sinalizarão quem são, né, os concorrentes número 1, os concorrentes número 2 e o concorrente número 3, né? Então, exemplo, sei lá, eu poderia colocar aqui, não vem ao caso agora, mas o Chevrolet Bolt, né, eu poderia sinalizar aqui como um outro tipo de concorrente, algum carro que ainda não foi lançado, que está só em projeto. Então de repente procurar naqueles sites de salão do automóvel e aí pegar uma BMW totalmente elétrico, alguma coisa daquele tipo, escrever o nome aqui do carro lá da BMW, tá? E o concorrente número 3 é um outro veículo que você, né, sinaliza. Eu vou trocar o nome aqui, vou botar o nome de um Boeing, que às vezes, como vocês estão desenvolvendo um protótipo, possa ser que o protótipo seja muito mais próximo de um avião, né, do que de um carro. Então isso aí fica livre. Qual o modelo de propulsão? No caso do meu Iron aqui é um motor de combustão interna, tá? Mas o Chevrolet Bolt a gente já sabe que é um veículo elétrico, né? Ou então eu posso escrever aqui um motor elétrico. O da BMW aqui pode ser, né? Tô aqui chutando, tá, pessoal? Então vamos imaginar que vai ser um motor, não vou nem botar elétrico dessa vez, vou botar um motor nuclear, se aqui isso existe, tá? Então motor nuclear, e o avião aqui usa motor
vamos dizer que esse avião ele utilize combustível de foguete, né? Então, sei lá, então motor de foguete, não sei, né? Vamos, enfim. Quais são as dimensões? Peguem as dimensões dos concorrentes que vocês estão utilizando, quais são os números de rodas de cada um deles, qual é o material predominante. Então observem que o Chevrolet Bolt, né, qual é o material que predomina no carro? É o aço, né, o metal. Por mais que tenham componentes de plástico, mas é o metal que predomina. Então na hora de sinalizar, a gente vai estar sinalizando como material metálico, tá? Quais são de quantas pessoas aqui podem ocupar este veículo? E uma imagem dos seus concorrentes, tá certo? Essa imagem vocês vão colocar exatamente aqui, ó, nessa abazinha aqui. Essa imagem tem a função apenas da gente identificar quem são os concorrentes, quem são o nicho desse carro. O objetivo não é o seu carro ser o melhor desses todos. Lembrem a vocês que se eu quero, neste momento aqui, comparando esses quatro, um veículo que voe, eu só posso escolher o Boeing, nenhum desses outros três vai me ajudar. Então o objetivo dessa comparação é apenas a gente identificar quem foram, né, ou quem serviu de base para a gente ter uma noção de como que a gente quer que o nosso carro ele se comporte nesse nicho aqui, tá? Essa aí então vai ser o seu primeiro entregável, tá bom, pessoal? Depois disso, né, depois que você completou essa fase aqui no dia 31/3, você agora vai se dedicar única e exclusivamente agora ao desenho do protótipo, que ele deve ser finalizado em até 7/4. Né? Esse esboço técnico, esse desenho do protótipo em 2D, que deve ser finalizado em 7/4, deverá ser elaborado à mão ou em algum software compatível, tá certo? Sendo representado no mínimo em 3 vistas, sendo essas vistas a lateral, tá? Qualquer uma, superior e frontal. Se você quiser e vai acrescentar muito ao seu trabalho, você pode fazer as demais, né? A vista traseira, a vista interior, tá? Isso fica a critério de vocês. Observem que, como é um desenho, né, a maioria das vezes é mais fácil que se realize ele à mão. Né? Você pode fazer em escala, que eu acredito que não consiga fazer ele num tamanho real, mas não se preocupem se o negócio não ficar muito bonito. Eu não espero que vocês aí sejam exímios desenhistas em veículo, mas observem que pelo menos, né, um esboço aqui do carro de uma forma apresentável é o que se aguarda, tá bom? Quando vocês terminarem esse esboço, vocês pegarão esse papel aí, essa folha de A4 que vocês desenvolveram, ou esse arquivo de software que vocês desenvolveram, e vocês vão colocar escaneado para mim, tá? Se for arquivo de software, vocês tiram uma foto do software, né? Congelam a tela e tiram um print da tela. E se for um arquivo feito à mão num papel, então vocês, né, utilizarão uma câmera ou um scanner aí na casa de vocês, tá? Bom, e por último, pessoal, vem a modelagem 3D, né? A modelagem 3D ela ficou para 21/4. Observe que a gente tem um gap aqui, né? A gente não tem entrega para o dia 14, mas a gente já tem uma entrega para o dia 21. Por que essa demora? Porque eu entendo, né, que alguns de vocês, se não todos, né, não têm ainda o domínio de diversas ferramentas de modelagem 3D. Então, esse período um pouco maior é justamente para que vocês consigam entender alguma das ferramentas e depois desse entendimento conseguir modelar o carro, tá? Eu deixei a modelagem 3D para utilização livre de qualquer software. Então, se você se sentir mais à vontade em utilizar o CorelDRAW, o SketchUp, o SolidWorks, o CATIA, enfim, aquilo que vocês escolherem utilizar como software que modele 3D. A única orientação que eu tenho para vocês é o seguinte: deem preferência a softwares que sejam gratuitos, né? Uma vez que vocês sabem que não é possível e não é recomendado que ninguém fique pirateando aí software, né? Craqueando software, por aí vai, tá? Mas isso aí é livre. Eu não estarei avaliando qual software foi utilizado. O que eu estarei avaliando é a arte final. E aí observem esse carrinho de Fórmula 1 aqui, ó, se fosse, né, o protótipo que eu estaria desenvolvendo. Vejam que é algo relativamente simples, né? Esse daqui, propriamente dito, né, essa figura aqui, ela foi realizada utilizando o SketchUp, e a de cá foi realizada utilizando o SolidWorks.
eu vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo, né, 2 outros links que vão te ajudar. Esses links são tutoriais de SketchUp, de como vocês conseguem modelar uma estrutura no SketchUp e aí fazer o carro de vocês. O mínimo que eu peço é isso daqui, tá, pessoal? Uma estrutura como essa, em que a gente não tem tantos desenhos, tantas definições. Só observem que a gente aqui não tem definido onde é vidro, os veículos que vão utilizar um vidro. A gente não tem definido, né, onde são as portas. O mínimo que eu peço é algo aqui, que seria o esboço do carro, né, a parte um pouco mais grossa do carro, tá? Qualquer dúvida, pessoal, mais uma vez, entre em contato comigo. Dá certo? Podem me mandar e-mail, podem mandar lá o arquivo no mural, ou podem mandar as dúvidas no mural, que eu vou estar sempre respondendo a vocês. Eu vou estar acompanhando de perto isso daí, mas fica essa indicação aí para vocês, tá? Vejam que a gente tem as datas bem espaçadas, né? Não tem nada para ontem, não tem nada que você diga assim, ó, isso aqui eu não consigo fazer. O negócio está bem desenvolvidozinho. Uma outra dúvida, professor, mas o meu desenho da carenagem ainda não está definido, eu já tenho que entregar isso daí? Não, você ainda não tem que entregar o desenho da carenagem, você tem que me entregar a ideia da carenagem. Então no arquivo de Word, quando você abrir o arquivo do Word, você vai pegar o arquivo do Word e vai colocar o seu benchmark, tá? Né? O seu benchmark aqui, que vai ser algo relacionado a isso. E você vai ter que me dizer qual é a ideia da sua carenagem. Geralmente a ideia da sua carenagem vai vir de algum desses concorrentes que vocês estão comparando, né? A ideia é que seja algo próximo daquilo dali, beleza? No Word, pessoal, vejam que a única coisa que eu estou pedindo a vocês é que seja colocado, né, esse benchmark e essa ideia para carenagem, mas vocês poderão e deverão fazer comentários ou escrever como se fosse um trabalho mesmo, tá? Então não deve chegar lá no Word e copiar o negócio e colar, que aí também não vai ficar muito legal. Então fazer a capa, a contracapa, tá certo? Colocar, né, na capa e na contracapa o nome aí do respectivo grupo, tá bom? E aí você pode de repente já fazer uma apresentação do seu trabalho, uma introdução do seu trabalho. Que trabalho é esse do seu veículo, né? Então na introdução desse veículo é sinalizar qual é o veículo, né? Qual é o tipo de propulsão, por que você acha que essa propulsão é a mais indicada, né? Quais são as vantagens. Depois disso você vai fazer então um arquivo de benchmarking, tá? Onde você vai ter aquela tabelazinha lá que vocês viram. Eu pretendo deixar lá o desenhozinho da tabela aqui para facilitar vocês, mas vai ter a tabelazinha que vocês colocaram com as imagens aqui dentro. Tá? E depois vai ter o... deixa eu só voltar aqui para ver qual foi o nome que a gente colocou. A ideia da carenagem. Ideia de carenagem. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Beleza? E a gente vai se falando. Tá certo? Um abraço, galera. E é isso aí.